Olá, alunos do 7º ano da Escola Capitão Joel Miranda. O objetivo desse vídeo é orientá-los para a resolução desse roteiro, que tem como tema solucionando problemas na forma escrita e mental e os números e suas diferentes representações, equivalências, certo? A primeira parte está contida no Aprender Sempre, volume 3, e a segunda parte está no Apostila Currículo em Ação, volume 3. Então, vocês terão que usar as duas apostilas para a realização desse roteiro. Caso ainda não tenham em mãos, caso ainda não tenha chego, não tenha sido entregue a vocês, vocês vão resolver o roteiro no caderno de matemática, lembrando de destacar a primeira parte, suas respectivas páginas, e a segunda parte, suas respectivas partes. O roteiro deverá ser feito e enviado para o professor de matemática até o dia 17/9, pelo WhatsApp. Responda as questões abaixo no caderno de matemática ou na apostila solicitada. Observação: não precisa copiar as perguntas abaixo, somente responda no caderno ou na apostila. Caso você não tenha a apostila, pode responder no caderno de matemática. O que vocês vão colocar? O nome da apostila, então, atividade na apostila, Aprender Sempre, volume 3, página 57, exercício 1 e a resposta. É isso que vocês farão no caderno de matemática. Então, a primeira questão, da página 57 do Aprender Sempre, volume 3. Amanda sempre compra o mesmo lanche no intervalo das aulas em sua escola. Um pastel a R$ 5 e um suco a R$ 2. Então, todo dia, né, ela usa um dinheiro para comprar esse lanche, que é o pastel a 5, caju a 2. Durante os 60 dias letivos, então, durante os 60 primeiros dias letivos, ou seja, dias frequentados, a Amanda gastará um total de... Então, vocês precisam ver quanto que a Amanda gastará, sendo que ela gasta R$ 7 por dia, quanto ela gastará num total de 60 dias, certo? Essa é a primeira pergunta. Questão 2. Questão 2. Um grupo com 12 amigos reuniu-se para ir ao cinema. Então, 12 amigos foram ao cinema. Cinco desses amigos decidiram comprar, além do ingresso, no valor de meia entrada, um combo com pipoca grande e refrigerante médio. Então, aqui vocês vão ver os preços, a tabela, né, com os preços, os ingressos. Então, tem o valor de meia entrada, de uma entrada que seja inteira, pipoca grande e refrigerante médio, tem o preço de tudo aqui. Então, 5 deles comprou meio, né, meia entrada, mais um combo com pipoca e refrigerante médio. Os outros 4 decidiram comprar, além do ingresso no valor de meia entrada, um combo com pipoca e refrigerante grande. Os demais colegas pagaram o ingresso no preço de inteira e um combo de pipoca e refrigerante médio. Lembrando que o total é 12, então 5 fizeram uma coisa, 4 fizeram outra, o que falta para 12? Eu já usei 9 pessoas aqui, então 3 usaram um ingresso grande. Então, vocês vão, né, analisar cada uma das situações e depois vocês precisam responder. Observe a tabela a seguir dos preços dos ingressos e dos combos. Primeira pergunta: qual foi o valor pago pelos amigos somente com os ingressos de cinema? Então, o que eles gastaram somente com o cinema, certo? Então, vocês vão ter que analisar aqui quantos que tem meia entrada, quantos que tem inteira e ver o total de valores que eles gastaram somente com ingresso. Pergunta B: qual foi o valor pago por esses amigos somente com os lanches? Então, qual foi o valor pago pelos amigos somente com os ingressos de cinema A e a B?
qual foi o valor pago por esses amigos somente com os lanches. Então, o que eles gastaram com o lanche? E na C, qual foi o valor total pago por todos os amigos nesse passeio, juntando os valores gastos com o ingresso e o lanche. Então, vocês vão analisar aquela tabela, em cima daqueles valores, vocês vão responder essas 3 questões. Página 60 do Aprender Sempre, volume 3. Uma caixa de bombons contém 18 bombons. Marcelo queria presentear seus 4 sobrinhos. Para isso, ele comprou 2 caixas de 18 bombons cada, né? Se cada sobrinho recebeu a mesma quantidade de bombons, determine mentalmente quantos bombons cada sobrinho recebeu. Então, ele comprou 2 caixas com 18. Então, isso é o total de bombons que ele tem. Depois, ele dividiu por 4 sobrinhos. E aí, a pergunta é, quanto cada um recebeu de bombom? Olha aqui a segunda parte, gente. Agora, realizaremos... Então, muita atenção aqui. Tem muito aluno que se distrai e depois fala que não achou. Agora, realizaremos as atividades na apostila Currículo em Ação, volume 3. Apostila Currículo em Ação, volume 3. Página 89. Caso você não tenha a apostila, pode responder no caderno de matemática. Então, aqui, primeira situação. Os números e suas diferentes representações. 1.1. Os números estão por toda parte e, conforme o contexto, apresentam-se em diferentes representações. Um site publicou a seguinte notícia: robôs realizam 1,2 Mi em vendas online durante as 24 horas de oferta. Reescreva essa notícia substituindo a representação do valor 1,2 Mi pela sua representação, né, normal. Então, vocês vão substituir isso daí por valores, por números, certo? Por unidades de número. Então, é 1,2 mil, é 1.200.000. Vocês vão escrever esse número, certo? Pergunta número 2. 1.2. Na pasta de receitas de sua mãe, Mariana encontrou 2 anotações da receita do bolo de chocolate com morango e ficou sem saber qual utilizar. Então, aqui nós temos a receita 1 e a receita 2. Explique para Carla se há diferença entre as 2 receitas. Então, vocês vão comparar os valores encontrados e dizer se há diferença entre as 2 receitas e em seguida tem a pergunta: os números apresentados nas 2 receitas têm alguma relação? Será que tem alguma relação? Por exemplo, 1/2 xícara de açúcar e 0,5 xícara de açúcar. Será que tem diferença, né? Atividade 2, equivalência, 2.1. Junte-se a um colega e analisem os 2 blocos de números, considerando os conhecimentos que já possuem. O que os números do bloco A têm em comum e os do bloco B também. Então, vocês vão analisar todas essas frações e tentar descobrir se há algo em comum. Dica: divida as frações. Dividindo, vocês vão encontrar muita coisa em comum, certo? Bloco B é a mesma coisa, vocês têm que tentar descobrir. Eu sei que presencialmente acaba se tornando difícil, né? Juntar-se para resolver e analisar, mas vocês podem trocar informação por WhatsApp, ou quando estivermos no presencial, ou podemos fazer juntos pelas aulas do centro de mídia, certo? Então, podemos trocar ideia para a resolução desse exercício. Exercício 2.2. Usando uma calculadora, converta esses números racionais apresentados na forma de fração dos blocos A e B para sua representação decimal. Então, vocês aqui, a dica 1, eu já dei a dica de vocês dividirem as frações, né? Na 2, eles pedem para que vocês façam isso. Então, converta esses números racionais representados na forma de fração
dos blocos A e B para sua representação decimal. Então, vocês precisam fazer as divisões, vocês podem usar a calculadora para vocês transformarem. Como que eu faço a divisão? 1 sobre 2. Como que vai ficar a divisão na calculadora? 1 dividido por 2, certo? Então, sempre vocês vão colocar primeiro a parte de cima, o botãozinho do dividir e a parte de baixo. E aí já vai dar o valor. Esse valor encontrado é o número decimal. Vocês farão isso com todos. Então, o exercício 2.1 e 2.2 praticamente é a mesma coisa. Vocês podem fazer uma única vez. Vocês podem escrever 2.1 e 2.2 da página 89, certo? E resolver as divisões. Não tem necessidade de fazer um, depois fazer o outro, tá? Vocês podem fazer juntos. Exercício 2.3. Cláudia decidiu fazer um painel para estudar as frações equivalentes. Iniciou a construção de painel com tiras, indicando as frações 1 sobre 2, 1 sobre 5 e 1/8. E coloriu cada uma delas com seu conhecimento sobre frações. Então, aqui, eu tenho 1 sobre 2, 1 sobre 2, porque o inteiro foi dividido em duas partes. Então, aqui eu tenho uma parte de duas, uma parte de duas. Aqui, o mesmo inteiro foi dividido em 5 partes. Então, aqui eu tenho a primeira parte, uma parte de 5, 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 somando 5 partes, que é o total. Aqui eu tenho 8 partes, porque o meu inteiro foi dividido em 8. Então, aqui, olha, o denominador é 3, significa que eu vou dividir o meu desenho em 3 partes. Aqui eu vou pegar uma parte de 3, uma parte de 3, uma parte de 3. E é isso que vocês farão com todas as frações, a 1/4, 1/6, 1/7, 1/9 e 1/10. Onde tem 1/9, eu vou dividir o inteiro em 9 partes, certo? Exercício 2.4. A partir do painel que você construiu, escolha uma fração entre 1/4 e 3/4. Então, vocês vão fazer o painel e escolher, certo? Escolha uma fração entre 1/4 e 3/4. Como você fez para encontrar essa fração? Então, vocês vão, depois de feita, dizer o que vocês usaram, né? Qual método foi utilizado para resolver esse tipo de situação. Exercício 2.5. Explore o painel e escolha frações que representam a mesma parte do inteiro. Justifique sua escolha. Então, vocês vão pegar frações para representar a mesma parte do inteiro. Então, por exemplo, um inteiro, uma ideia, um inteiro. O que eu preciso pegar para dar um inteiro? Então, por exemplo, 1/2 mais 1/2 vai dar um inteiro. Por quê? Uma parte mais uma dá 2. Embaixo eu mantenho o denominador. 2 dividido por 2 é 1. Então, se eu somar as frações, as partes da fração dos meus desenhos, eu vou retornar ao meu inteiro. 2.6. As frações 2/3 e 8 sobre x são equivalentes, ou seja, apesar de serem números diferentes, elas ocupam o mesmo espaço do todo. Vocês vão perceber isso aqui a hora que vocês terminarem o painel. Então, eu tenho 2 sobre 3. Aqui, ó, o 2 ele foi transformado em 8, ou seja, que número que eu multipliquei por 2 que deu 8? Tem um número que eu multiplico por 2 que dá 8. Esse mesmo número foi multiplicado por 3, certo? Então, para que eu tenha uma fração equivalente, eu vou multiplicar por números iguais a minha fração inicial. Então, aqui o 2/3, ele foi multiplicado, 2, ele foi multiplicado por 4. Por quê? 2 vezes 4 é 8. Então, o 3 eu também vou multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12. Ou seja, para que a minha fração seja equivalente, nesse caso aqui, o x tem que ser 12, certo? E aí, no exercício 2.7, para cada fração dada, encontre 3 frações equivalentes. Então, por exemplo, no item A, eu tenho a fração 4/5.
eu quero encontrar uma fração equivalente. Eu vou multiplicar por qualquer número. Então, se eu multiplicar por 2 em cima, por 2 embaixo, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Ou seja, o 8 décimos é uma fração equivalente. Aí eu tenho 4 quintos, eu vou multiplicar por 5. Eu posso multiplicar por 10? Pode. Vocês que vão escolher. Mas o número escolhido tem que multiplicar em cima e embaixo. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. O que isso significa? Que o 20 sobre 25 ocupa a mesma parte do 4 quinto. Isso, gente, é muito fácil de ser entendido quando utilizamos a ideia de pizza. Então, por exemplo, eu tenho uma pizza e essa pizza foi dividida em 4 partes. O meu amigo comprou uma pizza também. Só que em vez dele de cortar em 4 partes, ele cortou em 8, certo? Eu comi da minha pizza uma parte. Ou seja, eu comi uma parte de 4, certo? Eu comi 1/4 da pizza. O meu amigo comeu 2 partes, 2 pedaços. Só que a pizza dele foi dividido em 8. Então, ele comeu 2/8. Se vocês observarem, a minha parte e a parte do meu amigo representa a mesma parte do todo. Só que a minha pizza foi dividida em 4 partes e a pizza do meu amigo foi dividida em 8. Então, na hora de eu representar, eu precisei dobrar o valor de pedaços para representar a mesma parte. Então, isso chama fração equivalente, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de espaço representada de forma diferente, com números diferentes, certo? Então, aqui, ó, vocês precisam encontrar frações equivalentes para o A, para o B, para o C e para o D. Qual foi o número multiplicado aqui no meu exemplo, gente? De 1 foi para 2. Eu multipliquei a minha fração, eu dobrei a quantidade de partes. Eu posso multiplicar por qualquer coisa? Posso, eu sempre vou encontrar uma fração equivalente, desde que eu multiplique em cima e embaixo pelo mesmo número, certo? E aqui nós temos uma questão treinando para o Saresp. Nessa questão eu não darei orientações, porque é um treinamento. Vocês precisam interpretar e tentar resolver de forma aleatória, sozinhos, sem orientações. Pois quando vocês passarem por uma prova externa, seja vestibular, ou Saeb ou Saresp, vocês não poderão receber orientações. Então, essa última questão, vocês precisam fazer sozinhos e copiar ela no caderno, tá? Ela é a única que vocês precisam copiar. O roteiro é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com seu professor de matemática. Acompanhe as aulas do Centro de Mídia no período da tarde. E caso vocês retornem para o presencial, vocês também terão a possibilidade de tirar as dúvidas de vocês. Bons estudos e muito obrigada!